dela, mas eu já começo esse programa falando, trazendo uma convidada, a Vitória Nabas, que é advogada, especialista em imigração, uma das figuras mais proeminentes aqui do Reino Unido nessa área de imigração, trabalha com não apenas com brasileiros, mas com outros públicos, e não apenas com o Reino Unido, mas também Portugal, Itália, Espanha. Portanto, traz para a gente um quadro sobre a situação da imigração nesses outros países. Vitória, muito bom dia para você que está aqui no Reino Unido, boa tarde para você que está aqui no Reino Unido, aliás, e bem-vindo ao Mapa Mundi. Boa tarde, meu amigo. Quanto tempo, que bom estar aqui com você de novo. Pois é, Vitória, a gente tem dados do Home Office, que é o Ministério do Interior aqui do Reino Unido, que cuida desse assunto da imigração, e está sendo um ano, aliás, de um cerco tremendo aos imigrantes do Reino Unido, principalmente aqueles que estão aqui em situação irregular, mas não apenas esses, né? Eu vou fazer, é uma das perguntas que eu queria fazer para você. Antes disso, eu vou trazer alguns dados só para trazer um contexto para as pessoas sobre o que a gente está falando. A gente teve esse ano, entre janeiro e setembro, que são os últimos dados disponíveis do governo britânico, 9.382 retornos forçados, um aumento de 22% em relação ao ano passado. A gente chega aí ao mesmo nível de 2018. Nesse gráfico aí, vocês podem acompanhar que há um aumento em todas as categorias: o retorno forçado, o retorno voluntário e o retorno via portos, que é basicamente a pessoa que tem a entrada negada quando está chegando principalmente em aeroportos do Reino Unido. Nessa categoria de retornos forçados, os brasileiros são a segunda nacionalidade que teve mais retorno forçado entre janeiro e setembro. Foram 979 casos, quase o dobro do ano passado, atrás apenas de Albânia e Romênia. Retorno forçado é aquele em que a polícia bate na porta, prende a pessoa, leva para um lugar que é uma prisão praticamente. Essas pessoas são colocadas num avião, acompanhadas pela polícia e deportadas para o Brasil. Também houve um aumento de retornos voluntários, 27.075 retornos voluntários entre janeiro e setembro de 2025, mais 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Brasileiros são a segunda nacionalidade que mais optam por esse programa, foram 4.633, 17% a mais em relação ao ano passado, atrás da Índia, que está com 8.100, à frente da Albânia, com 1.968. Minha pergunta, Vitória, para a gente começar a nossa conversa: que quadro é esse em que aumenta tanto o número de pessoas que estão retornando para seus países, de maneira forçada ou não, e por que há uma presença tão grande de brasileiros nessas estatísticas? Bom, Sérgio, vamos começar dizendo que nós somos um número muito grande de brasileiros aqui, né? Então, nós temos hoje uma comunidade brasileira muito grande no Reino Unido e, consequente, essa comunidade sente um momento de pressão da própria imigração, de fechamento de portas. Então, essas recusas no aeroporto hoje são muito fortes. Então, você chega no aeroporto, quando você sai do avião, você já é parado ali naquele próprio corredor que você sai do avião e se pede um passaporte ali. Não sei se você viajou recentemente para o Brasil, mas hoje em dia eu fui para o Brasil 2 vezes esse ano, no próprio corredor. Você nem chega a sair do avião, você já tem ali uma barreira de imigração pedindo seu passaporte. É uma coisa Eu impressionante. tive essa experiência da última vez que voltei do Brasil, mesmo da porta do avião, já havia vários agentes da imigração ali, de forma muito ríspida, inclusive, né? Pedindo para as E pessoas isso pedindo colocarem a mochila no passaporte. chão, com cachorros e pedindo passaporte. E é interessante, é irônico, porque Heathrow tem aquela campanha Bem-vindos ao Reino Unido, e não é exatamente uma imagem de boas-vindas, aquela imagem de saindo do avião, né? E isso acontece com poucos países, tá? São os países que eles consideram target, né? Alvo. Então, nós estamos falando aí de países que são esses tops da lista que a gente viu aí. Se você chega, por exemplo, da Turquia, se você chega do Brasil, se você chega da Colômbia, se você chega da Polônia,
são países que são historicamente exportadores de pessoas, então por isso você tem esse controle no corredor, gente. Eu estou falando o seguinte: você saiu da porta do avião, tem aquele corredor para você chegar no aeroporto, não tem? Porque aquele corredor que fica pendurado é ali mesmo que você já tem. Então, muita gente parada já antes de pisar o pezinho dentro do UK, que são as entradas recusadas. Muita gente aqui que está ilegal, que está sem o visto, são os indocumentados que chamamos. E aí a imigração tem sido muito forte, essas batidas, chama a polícia de imigração, que chegam na casa às 5 da manhã, pedem para abrir a porta, às vezes você nem abre a porta, eles arrombam a porta e levam as pessoas que não têm visto, e eles vão para um centro de detenção, como você falou, que parece uma prisão. Talvez não seja tão ruim como uma prisão, porque eu já estive nos dois, eu conheço os dois, mas é um lugar que você está preso, você está detido ali, é centro de detenção, e depois você é deportado para o Brasil. E por fim, muita gente que vem para cá, ainda com aquela mentalidade do passado: eu vou trabalhar, eu consigo um trabalho por baixo dos panos e vou me sustentando, ou vou ganhando um dinheirinho, depois eu volto. Mas quando chega aqui, descobre que não está conseguindo mais trabalhar sem papéis. Sem visto, hoje em dia, você não consegue trabalhar em nada praticamente, é muito difícil. E aí fica com aquela ilusão, não tem dinheiro para viver, não consegue ficar aqui, e aí o que acontece? Simplesmente fica impossibilitado, não tem mais como viver aqui e se apega no retorno voluntário, por isso o número do retorno voluntário tem essa subida muito rápida, e vai atrás do governo britânico para pedir ajuda para voltar para o Brasil. Esse retorno voluntário é um assunto que eu conheço muito bem. Essas imagens que a gente está mostrando, inclusive, Vitória, são imagens divulgadas pelo próprio governo britânico. Eles estão forçando bem a mão, não apenas para mostrar para essas pessoas que são passíveis de serem deportadas, mas também para dar uma resposta para o público britânico, né? Imigração, para quem não acompanha a política do Reino Unido, é um assunto muitíssimo importante na política britânica nesse momento, né? E sempre quando há uma crise política, parece que esse assunto imigração ganha uma proporção, às vezes, até desproporcional diante do problema, né? Foi assim no Brexit e tá sendo assim agora. A gente tem, Vitória, uma pequena declaração da ministra do Interior, que hoje é a mulher que toma conta, a autoridade que toma conta das políticas de imigração aqui no Reino Unido, e a gente vai trazer agora um trechinho da declaração da ministra do Interior. Vamos ver. This is a moral mission for me because I am not willing to stand by and pretend there isn't a problem when I know there is one. It is I who knows through my personal experience and that of my constituents just how divisive the issue of asylum has become in our country. So it's my job to put that system to right. We've stopped 20,000 illegal crossings, but what we acknowledge is that of course we've got much more to do. To maintain the generosity that allows us to provide sanctuary, we must restore order and control. So at the moment our system is relatively generous compared to other countries, and also after 5 years you effectively get permanent settlement. We want to disincentivise people getting on a boat in the north of France, and I need to show that we can reduce those pull factors that persuade people that they should try to come to this country. To settle in this country forever is not a right but a privilege. We need to reduce the numbers coming here illegally. We need to remove more people who have no right to be here. What I also want to do alongside the changes that I'm making on reducing those pull factors is to create more safe and legal routes for people to come here legitimately at our invitation. We will always be a country that gives sanctuary to those fleeing danger, but we must restore order and control. A Shabana Mahmood, ironicamente, ela é filha de imigrantes paquistaneses. Aliás, o cargo dela, com exceção da Yvette Cooper, que foi a ex-ministra do Interior, é um cargo que tem sido consistentemente ocupado por filhos de imigrantes, sejam da Sim. Índia, sejam de outros países, né, Vitória? E são pessoas que estão colocando ali políticas muito pesadas em relação aos imigrantes. O que ela coloca ali é o seguinte: nós vamos receber pessoas de outros países que estão em perigo. A realidade mostra outra coisa, né, Vitória?
Pois é irônico, né? Todos os secretários de interior aqui, que são os que cuidam dessas políticas imigratórias, nos últimos tempos, eu estou aqui há 23 anos, quase 24, sempre têm sido pessoas que são descendentes de imigrantes. Talvez não eles, que eles já são a primeira geração nascida aqui, mas os pais deles. Né? E você, Sérgio, que também está aqui há um tempão, com certeza já observou isso. Nós já tivemos um recentemente que não era, você tem toda a razão. Essa parte dos exilados talvez a mais complicada, tá? Porque realmente os que têm chegado de barco, e você tem imagens aí fortíssimas com relação a isso, porque eu sempre digo, gente, ninguém põe a família num barco para correr um risco, porque são barcos infláveis, são barcos extremamente vulneráveis, são barcos fracos, são barcos que a qualquer momento podem virar de ponta cabeça. Ninguém se põe nesse risco se você não realmente estiver necessitado de sair de onde você está. Você não vai colocar naquelas águas geladas, extremamente perigosas, que é o Canal da Mancha, se você não precisar realmente vir para cá. Tá? Ninguém corre esse risco de vida à toa. Então, essas pessoas efetivamente estão precisando vir. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que há abusos, óbvio que há casos que não são verdadeiros, não são verídicos, e esse Ministério do Interior, ele tem um problema muito grave em mãos, que é definir quem tem, né, esse direito, quem não tem, quem é verdadeiro, quem é falso. E eu, que trabalho com isso há quase 24 anos, eu vejo que existem casos que realmente são verdadeiros, mas existem casos que não são. Então, eles têm como dizemos no Brasil, um abacaxi na mão, que é definir o que é e o que não é, e separar o joio do trigo. E às vezes eu vejo casos de brasileiros querendo pedir asilo aqui simplesmente para não ir embora para o Brasil. Mas por quê? E qual Pois que é o problema do o que Brasil? me leva É, para a próxima, o que me leva para a próxima pergunta, Vitória, e que é um dado que me chamou a atenção. Nas estatísticas de asilo negado, são pessoas que chegam aqui pedindo asilo, porque, em tese, estão em perigo em seus países de origem. A gente tende a pensar que esse não é o caso do Brasil, obviamente, né? De países que estão em guerra, de países que são sim, ditaduras, e coisas desse tipo. O Brasil, em termos de asilo negado, é o segundo, né? Foram sim, 10.958 pessoas retornadas porque tiveram seus asilos negados entre janeiro e setembro, e o Brasil figura ali em segundo com 1.723 casos, quase o dobro do ano passado, atrás de Albânia e Índia. Brasil em terceiro. Quem são esses brasileiros que vêm para cá pedir asilo? E por que as pessoas pedem asilo aqui no Reino Unido, alegando exatamente o quê, Vitória? Eu não sei se já teve algum caso desses na sua tem mão. milhares de histórias para te contar. O ponto é que as pessoas pedem asilo porque um outro falou para ele: pede asilo que você vai ficar aí mais um tempo. Pede asilo que você não vai ser deportado imediatamente. E você vai pedir asilo por quê? Ah, porque eu não posso voltar para o Brasil. Mas você não pode voltar para o Brasil por quê? Eu sempre tento explicar o que é a legislação que te dá direito a pedir um asilo. Você está pedindo asilo porque você está sendo perseguido no seu país por sua opção religiosa, sexual, sua cor de pele, a sua origem de raça, a sua opção política. O que nós temos isso do Brasil? Pode me dar algum exemplo? Ah, mas eu fui perseguido no Brasil porque eu morava num bairro muito perigoso. Isso não é perseguição. Ou porque eu vi um crime Não, e pelo eu menos, acho que não eu vou pelo ser menos morto. para a legislação de asilo, né? Não, exatamente. Não estou julgando a situação do caso em termos de mérito. Estou falando da legislação, como advogada. Então, e um dos pontos mais Uhum. importantes da legislação, Sérgio, é o seguinte: sempre se pergunta, você tentou mudar de lugar dentro do próprio país para morar em outro estado, em uma outra área? Se você nem tentou isso, esquece. Porque é o primeiro ponto que a legislação pede que você tome de providências para poder estar sobrevivendo no seu próprio país. Se você nem tentou aquilo, esquece. Uhum. O Brasil faz parte do que a gente chama de white list, uma lista branca. Mas esse é o nome técnico, tá? É uma lista de países que Uhum. não tem perigo. Se o Brasil está naquela lista, você pedir asilo já começa dizendo aquele país não é um país de risco. A gente não deve dar asilo Uhum. para aquela pessoa.
Então você realmente teria que E o provar Brasil, por A acredito que mais não está nessa B. lista, né? O Brasil não está nessa lista, né? Não, tá na lista, porque a lista é de países safe, seguros. Então o Certo, Brasil o Brasil está está na na lista de lista de países países seguros, seguros. ou Isso. seja, dificilmente alguém vindo do Brasil vai receber asilo aqui no Reino Unido, né? Faz todo Você sentido teria essa. que ter Agora, prova agora, por Vitor, A mais B que você está sendo ameaçado, que você está correndo risco de vida. Isso é que precisa ter. E se não tiver, uhum. esquece. Você não vai Vitor, conseguir asilo. agora a gente está falando desses casos mais extremos, de pessoas que estão aqui ilegalmente. Você já foi bastante clara de que não vale mais a pena. Aliás, a gente tem pessoas participando no chat aqui dizendo que não tiveram uma boa experiência aqui no Reino Unido. Fiquem à vontade para mandar perguntas, inclusive para a doutora Vitória, que está aqui com a gente. Eu queria perguntar para você de pessoas que vêm para cá com visto legal. Né, assim, você trabalha, eu sei que trabalha muito com isso. Pessoas que vêm para cá de profissões especializadas, ou vem para fazer um mestrado, ou vem para fazer, enfim, para ter um posto de trabalho. Qual é a situação hoje para essas pessoas que tentam vir para cá? Quem são os imigrantes que o Reino Unido quer hoje? Olha, nós estamos vendo um momento de uma grande xenofobia, infelizmente, né, em termos de imigração mundial, né? A gente viveu uma globalização e a gente está vivendo uma desglobalização. Fato é, mundial, e não é só aqui, a gente não precisa citar países, mas é mundial. Então, hoje, o Reino Unido está vivendo um funil no qual está cada vez mais difícil conseguirmos vistos para morar aqui. Então, em termos de estudante, no passado, estou falando em 2005, 2007, 2010, um monte de gente vem estudar inglês aqui. Hoje, muito pouca gente vem estudar inglês aqui. Os cursos são caríssimos e você pode estudar inglês somente 1 ano, 2 anos no máximo. E você nem pode trazer familiar. Então, a não ser que você seja muito novinho, você não vem estudar inglês aqui por 2 anos sem trazer família. Estou falando família, marido, esposa, filhos. Universitários também não pode mais trazer família. Você vem fazer faculdade 3 anos, você não pode trazer família. Você vem fazer mestrado, você não pode trazer família. Então imagina que você casou e tem um bebê, ou tem uma esposa, ou tem um esposo, você não pode trazer família. Mas só doutorado pode trazer família. Então, diminuiu a quantidade de estudante internacional imensamente. As universidades estão reclamando muito para o governo com relação a isso. E visto de trabalho, que é uma coisa que eu faço bastante, também teve uma diminuição grande. Por quê? Porque até julho desse ano, as profissões qualificadas, existia uma lista muito grande do que é uma profissão qualificada para o governo britânico. Eles enxugaram essa lista e tiraram muitas profissões que eu e muita gente considera qualificada, e disseram, não, isso para mim agora não é mais qualificado. Então, eles enxugaram essa lista de Por profissões exemplo, qualificadas. por exemplo, Te dou 2 ou 3 profissões, tá? Uma é chefe de cozinha, mas eu não estou falando chefe de cozinha qualquer, estou falando chefes, inclusive pessoas que estudaram naquela Cordon Bleu, que é a melhor escola de culinária do mundo, ou fizeram faculdade de gastronomia. Eu quero ver cozinhar num restaurante para 100 pessoas. Nem você nem eu conseguimos, Sérgio, tenho certeza. Entendeu? Por quê? Porque é uma profissão. Chefe é uma profissão. E sempre existiu na uhum, lista. Agora não existe mais. Tá? Não tá mais. Outra coisa, pessoas com qualificação na parte elétrica. E sempre foi. Você vai fazer parte elétrica de qualquer coisa, casa, carro, tudo, uhum. ligações elétricas. Aí você vai falar, é um É o tipo de eletricista? mão de Sim, mas é um obra que eletricista falta aqui no Reino Unido, né? pra caramba. Falta muito, gente. E sempre teve na lista. Não tem mais. Esquece, não Uhum. tem. Marketing. Outra coisa, marketing. Sempre teve na lista. Marketing. Hoje não é mais qualificada, é medium, eles chamam, né? No nível médio. Então, não pode mais trazer. Então, assim, tá um momento muito complexo. Se você fala, mas como assim marketing? Então, eu que fiz faculdade de marketing, eu não sou qualificado? Até se você entrar já como diretor. Só que aí o salário, as empresas não topam pagar, porque é muito alto. Então, Fato é que, por essas novas regras, quem tem muito dinheiro consegue vir. Quem não tem dinheiro não consegue tão facilmente, né? Me parece que não é essa é quem mais ou tem menos a dinheiro, lógica. Agora, não é quem tem dinheiro, é que a empresa quer pagar o salário alto, porque mesmo o milionário que vinha antes com visto de investidor também não tem mais. Não tem visto de investidor. uhum.
Então tá Vitória, difícil. antes da Ok. gente encerrar, eu queria chamar rapidamente, para fazer a última pergunta para você, rapidamente uma reportagem que eu fiz essa semana sobre um problema que também tem a ver com imigração, que é o problema da população de rua no Reino Unido. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive com uma brasileira que trabalha nessa área aqui no Reino Unido, conversei com algumas pessoas que estão nas ruas, e a gente vai ver essa reportagem, agora. Greg trabalhava como ajudante de cozinha. Rob é um ex-militar. Hoje, os dois estão no grupo de personagens cada vez mais comuns nas ruas da capital do Reino Unido. Se você deixa suas coisas aqui para ir ao banheiro, por exemplo, a prefeitura joga tudo no lixo, eles me contam. Tudo é tudo mesmo que estes britânicos têm. Na cidade que parece sempre festejar, foi um dos lados mais tristes de Londres que conectou o destino dessas pessoas com o desta brasileira. Ou pessoas que são daqui, mas que tudo deu errado para elas também, seja por saúde mental ou algum imprevisto, assim, perderam o emprego, ou perderam algum ente querido. Há 4 anos, a jornalista mineira trabalha em uma instituição filantrópica que cuida da população de rua de Londres. Greg e Rob preferem não falar muito sobre o passado. No presente, o que importa para pessoas como Ana é tentar entender essas histórias e ajudar essas pessoas, que não são apenas britânicas. Muitas pessoas vêm para esse país com expectativas de conseguir uma vida melhor e trabalhar, mas assim, às vezes não vai como planejado. Você está lidando com uma brasileira agora no momento, né? Sim, uma brasileira que veio aqui para trabalhar e acabou se perdendo. E, enfim, se viu nessa situação, mas acontece com todas as nacionalidades. A brasileira não quis falar com nossa reportagem, assim como esta outra mulher, da Bósnia. Além de tudo, as duas vieram para cá sem falar inglês. Quem vê um lugar desse com tanta riqueza, tanta pompa, tanto luxo, pode não imaginar que a falta de moradia e que a população de rua são duas questões sérias nessa cidade. São questões que não apenas fazem parte da realidade de Londres, mas como também ficaram mais sérias, mais graves. É um problema que, aparentemente, as autoridades daqui não conseguem resolver. Na sexta maior economia do mundo, quase 8 mil pessoas ainda dormem nas ruas. Boa parte delas em Londres. 32%, segundo o próprio governo, começaram a enfrentar essa realidade este ano, quando o número de sem-teto cresceu 5%. Charlie trabalha no atendimento dessas pessoas e compara o problema de moradia na Inglaterra com uma rampa em que todos estão descendo. E quem está no fim da fila acaba morando na rua, diz o assistente social sobre o aumento do custo de vida que levou um recorde de 132 mil pessoas neste ano para acomodações temporárias fornecidas pelo governo, e um número também recorde para as ruas. É uma das caras desse país que não tem orgulho de se mostrar, mas que é cada vez mais visível. Pois é, essa é uma situação extrema, triste, né? Triste. Essa é uma situação extrema. A metade, metade mais ou menos, segundo os especialistas, metade de britânicos que estão nessa situação, metade de pessoas de outros países, muitas das quais, inclusive, estão nessa situação que tiveram asilo negado e não tem para onde morar, não tem para onde ficar. Vitória, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas que querem vir para o Reino Unido, ou que têm interesse em vir para o Reino Unido ou para outros países da Europa, e também pessoas que já estão aqui hoje, como advogada especializada em imigração, como uma profissional que trabalha há tantos anos com esse tema, vale a pena vir para o Reino Unido? Só se tiver visto para trabalhar e mesmo assim, de novo, tem que botar a conta no papel, tá? Foram épocas áureas que se ganhava dinheiro aqui. Hoje eu creio que tem que fazer a conta. A vida está Esse tempo extremamente passou, cara. né? Já não está tão fácil. Exatamente. A vida está extremamente cara
e mesmo com um salário bom, não sobra, tá? Então, hoje eu falaria, se você não tem visto para trabalhar, esquece, porque não tem trabalho para mão de obra sem visto. Não existe, porque, como você mesmo viu, tem muita gente desempregada e você não consegue arrumar um emprego sem ter como provar que você tem um visto. E isso em qualquer país da Europa, tá? Se você vai para Portugal, tá a mesma coisa. Portugal tá cheio de gente morando na rua também. A crise lá de moradores de rua está imensa. É só você fazer um Google que você acha lá. Bota lá google.com ou Uhum. google.com.br do Brasil, mesmo que você vê esse problema. Na Espanha também tá. Então, se você não tiver um visto, é um começo. E depois você tem que ver se com aquele visto para trabalhar, se o trabalho que você vai encontrar realmente vai pagar para você viver. Porque não adianta você sair do Brasil para vir morar aqui, como tem gente, com 8 pessoas numa casa, dividindo 2 quartos com 8 pessoas, um banheiro. Ou eu já vi gente que dividia um apartamento com 11 pessoas e um banheiro. Então, eu não sei se isso realmente vale a pena. Foram épocas boas que se Tá vivia certo. aqui e ganhava dinheiro, não é a mesma coisa. Tá certo. Vitória Nabas, advogada especialista em imigração aqui no Reino Unido há mais de 25 anos, sabe muito sobre esse assunto. Obrigado, viu, Vitória, pela conversa aqui no Mapa Mundi. Obrigada a você, meu amigo. Eu aproveito para desejar a todos um feliz Natal, um excelente ano de 2026 para todo mundo.